Nosso assunto agora é a capacidade que um empresário ou gestor tem de tomar uma decisão acertada sem correr riscos desnecessários por usar o achômetro. Imagine a situação quando você está aí negociando com um cliente antigo da empresa e ele pede um desconto. Você dá a resposta na hora ou prefere analisar o fluxo de pedidos que ele vem mantendo com você nos últimos meses ou anos antes de tomar uma decisão? Isso é importante, porque conforme o movimento desse cliente, você pode saber rapidamente se vale a pena dar o desconto ou se esse cliente só compra, por exemplo, produtos que têm baixa margem de lucro. E se for esse o caso, será melhor perder o cliente do que dar o desconto. Agora, o problema é que poucas empresas controlam tão bem assim as informações que transitam lá dentro, nas notas fiscais, nos orçamentos não revertidos em vendas, nos descontos já feitos e por aí vai. E quem não controla a informação não tem condições de decidir com clareza e pouco risco. Para isso é preciso fazer uma boa gestão do conhecimento. E para discutir esse assunto, convidamos dois grandes especialistas. Estão conosco Rosália Paraíso, uma das precursoras nesse serviço em todo o país. E também o doutor em Ciência da Informação, Rodrigo Baroni de Carvalho. Muito obrigada pela presença de vocês. Nossa. Vamos começar, Rosália, com essa dificuldade de tomar decisões boas, certeiras e rápidas, que é hoje uma necessidade de toda empresa, porque as situações vão acontecendo de forma imprevisível. E hoje, quem não organiza informação consegue tomar decisão assim? Há quem diga que sim, mas nós temos aí uma grande dúvida se essa decisão é a mais acertada. Você acha que tem muita gente tendo sorte? Sorte é muito relativo, né? O último tenista maravilhoso que nós tivemos aí, ele dizia: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, nesse momento, a gente diz o seguinte: no mundo atual, a falta de informação, a falta de conhecimento estruturado, organizado, é um fator preponderante para o aumento do seu risco. Então, tomar decisões hoje sem informações, e as informações estão crescendo numa velocidade absurda, né? É um risco enorme empresarial. E não importa o porte da empresa. Agora, Rodrigo, quando a gente fala de organização de informações de maneira estruturada, como a Rosália disse, eu consigo encaixar muitas empresas aí, ou a maioria hoje está desestruturada em relação às suas informações? A maioria das empresas realmente, principalmente pequena e média empresas, elas ainda precisam fazer um dever de casa, né? A boa notícia é que, principalmente no caso brasileiro, o governo está pressionando isso. Por quê? O governo tem informatizado muito a parte de fiscalização das empresas. E a gente está assistindo na sociedade a implantação da nota fiscal eletrônica, as próprias empresas hoje já têm que ter os seus livros fiscais digitalizados. Então, isso está exigindo que aquela empresa, igual a Rosália comentou, que às vezes trabalha de uma maneira ainda artesanal, né, que ainda tem o seu Alcides, que toma conta da contabilidade e os números da empresa só estão na cabeça do seu Alcides, que ela passe, né, realmente a ter uma base informatizada de informações para poder apoiar a tomada de decisão e também, na hora que o fiscal bater na porta, ela prestar as informações do jeito que o governo está esperando, né? Agora, Rosália, você falou do volume de informações, porque hoje em dia ninguém pode reclamar que não tem acesso à informação, porque hoje você entra em qualquer site aí de busca e nós temos aí alguns poderosos que alcançam bancos de dados no mundo inteiro. Sim. E eu consigo informações básicas sobre qualquer assunto. Então, hoje acesso à informação não é um problema. Mas aí a gente vê um outro lado, filtro de informação. Eu tenho muitas, mas para que serve mesmo? Como é que eu uso essas informações de forma inteligente? Com certeza. E existem pesquisas importantíssimas no mundo que falam sobre esse momento do excesso, da overdose de informação que nós temos. Falam em tsunami da informação. Palavra boa. É verdade, né? Mas uns 2 anos atrás eu assisti uma palestra muito interessante que dizia o seguinte: o conhecimento da humanidade estará dobrando a cada 11 dias, depois a cada 11 horas a partir de 2010. Quer dizer, é bastante assustador tomar decisão hoje sem que você detenha o conhecimento do assunto. Isso gera uma impotência no empresário e no gestor que precisa tomar decisão certeira, cada vez com uma margem de lucro menor e tendo que escolher no meio desse mundaréu de informações quais são as melhores. E aí que entra um aspecto
importante, né? Até já virou um chavão hoje em dia que fala-se que é o seguinte: tem-se muita informação, mas tem pouca formação. Né? Para ler a informação? Para interpretar a informação e poder tomar a decisão. Porque a internet está cheia de informações, mas onde que você procura as informações mais adequadas? Né? Só para dar um exemplo interessante, uma grande rede de supermercados americana, analisando as estatísticas de vendas, eles chegaram um dia da semana, que era terça-feira, que vendia muita fralda e cerveja. E aí que eu falo, apareceu esta informação, mas tinha que ter um analista de marketing com a formação, e aí que entra a questão do conhecimento, da interpretação da informação, para perceber e ter esse insight, né, de ter esse estalo que, opa, terça-feira é o dia que tem jogo da NBA. Então, os pais devem estar vindo no supermercado para comprar a cerveja e as esposas estão pedindo os pais para poder aproveitar a fralda. Então, por que não colocar a gôndola de fraldas ao lado da cerveja para evitar o caso do pai esquecido, né? Muito bem. Quer dizer, você consegue fazer aferições da realidade se você tem a informação organizada, Rosália, é isso? E tem uma coisa importante sobre esse aspecto, utilizando esse mesmo exemplo do Baroni. É preciso que a gente também hoje tenha consciência da necessidade tecnológica nas empresas. A tecnologia, né, que é o famoso BI, Business Intelligence. O Business Intelligence, que deu esse resultado, está aliado à nossa tomada de decisão, sem dúvida nenhuma. Não dá mais para lidar com a informação, com esse volume, sem tecnologias. E esse software, que é o BI que você está citando, ele faz o quê? A partir de uma demanda clara de um gestor, ele organiza esse banco de dados imenso, fornecendo o quê? Uma informação mais peneirada, seria isso? Na realidade, a gente chama até de mineração desses dados, né? Na realidade, as tecnologias de BI, elas nos surpreendem, porque como são tecnologias que fazem análises que a gente chama de cubos, né? Elas fazem uma análise desses dados de formas diferenciadas que às vezes o nosso olhar não consegue perceber. Eu acredito que isso passa por estágios, né? Há um primeiro estágio numa empresa, seja de qualquer porte, né, que é aquele que a gente fala o nível operacional, né, onde ela vai colocar e vai informatizar a sua folha de pagamento, seu contas a pagar, seu contas a receber, a parte de relacionamento com o cliente. E aí depois... Abrir gavetas e armários. Isso, organizar... Tirar os documentos mofando lá, digitalizar. A gente está caminhando, né, para cada vez, né, um mundo onde as coisas estão se desmaterializando, né? Se a gente for observar o que aconteceu com a música, né? A música, a gente... hoje ela era analógica, né? Você comprava um disco... Precisava carregar a música, né? Depois você passou para o CD e hoje ela virou né, um arquivo MP3. Né? E a indústria do cinema está passando pelo mesmo processo. A nota fiscal está passando pelo mesmo processo. O dinheiro já passou por esse processo. Cada vez mais o papel moeda circula menos. Então, esse lado da economia do conhecimento traz esse lado do intangível. E a empresa que tiver maior competência em lidar com essa economia do intangível, ela com certeza vai sair na frente. Ok, deixa eu só interromper que nós vamos chamar o próximo bloco. Eu quero deixar uma pergunta para vocês que é o seguinte: empresários estão nos assistindo, gostando dessas orientações que vocês estão colocando e se perguntando, será que isso é para minha empresa? Eu tenho condições de comprar? E eu sei que particularmente você, Rosália, se preocupou em desenvolver um tipo de solução que atenda empresas pequenas, que não têm condição de ter investimentos mais vultosos. E às vezes não tem nem necessidade disso, porque tem um número pequeno de funcionários, um volume de informações menor. Então, a gente vai dizer isso, aplicações para as grandes empresas, as mais sofisticadas, que, por exemplo, um tipo de BI possa oferecer, e para aquelas empresas menorzinhas, ok? Então, esse é o dever de casa deles para o próximo bloco, porque esta conversa sobre gestão do conhecimento vai continuar a seguir.